Seguimos hoje na nossa série Cotidiano, o Evangelho no Dia a Dia, e na semana passada a gente gastou e investiu algum tempo falando sobre o que é o Evangelho de fato. Antes que a gente aplique o Evangelho em qualquer área da vida, é fundamental que a gente entenda o que é o Evangelho. E hoje, no texto que o apóstolo Paulo escreve, que a gente vai acompanhar também, é bem interessante que ele faz uma definição clara do que não é o Evangelho. A igreja de Colossos, que era a igreja que está recebendo essa carta, essa mensagem, era uma igreja que estava sendo... estava invadindo nessa igreja uma falsa mensagem, onde as pessoas estavam confundindo evangelho com aspectos de religiosidade. É importante que a gente defina a diferença entre as coisas, porque são falsificações muito sutis da mensagem do Evangelho que causam os maiores estragos. Você já colocou gasolina adulterada no seu carro? Já aconteceu isso com você? Sair do posto. Aconteceu isso comigo aqui uma vez em Macaé, mas aí eu orei, graças a Deus o posto fechou. Não vou nem falar onde ele ficava, porque vai que o dono está presente aqui, eu vou ficar numa situação chata de dizer que era aquele posto na Barra ali, não vou fazer isso. Mas já aconteceu comigo e o posto fechou, inclusive. Não sei se foi por causa da minha oração, obviamente que não, mas causa um estrago, acende aquela luzinha do submarino amarelo, né, no painel do carro, é um negócio terrível. E é bem interessante que, assim, se você chegasse lá para abastecer e a gasolina tivesse azul, obviamente que você não ia abastecer. Você ia olhar e ia falar, pô, tem alguma coisa errada aqui. O que causa o estrago é exatamente o quanto ela é parecida com a gasolina verdadeira. Se você não tem um instrumento, que eu não sei que nome de instrumento que é esse, para você comparar uma com a outra e tal, você não vai saber. Aparentemente são coisas iguais. Quem trabalha com comércio, ou já trabalhou e tal, você já recebeu alguma vez na sua vida nota falsa? Alguém aí já recebeu nota falsa? Lá atrás temos uma pessoa, algumas... O que nos assusta, tem um ditado que diz assim, a pessoa é mais falsa do que nota de R$3. Já ouviram isso? Antigamente era de R$2, aí inventaram a nota de 2 para comprovar e oficializar as pessoas falsas no nosso país. Mas aí mudaram o ditado para nota de R$3. Realmente, se você olhar uma nota de R$3, é muito provável que você olhe e fale assim, é uma nota falsa. O que complica nas notas falsas é exatamente o quanto elas são parecidas com as notas originais. O que eu estou querendo dizer? É que as falsificações que são mais perigosas, as que causam mais danos e estragos, são aquelas que são mais sutis. São aquelas que talvez a gente não consiga perceber num primeiro momento. E o que está acontecendo nesse texto que a gente vai ler hoje é exatamente isso. As pessoas estavam falsificando o Evangelho e fazendo isso de modo muito sutil, transformando a mensagem do Evangelho no que nós chamamos de religiosidade. Abra sua Bíblia comigo, em Colossenses, no capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 16. Lembrando que essa série está sendo pregada ao mesmo tempo aqui na CBM e na igreja Ajuntamento, uma igreja presbiteriana da cidade de Piracicaba, o pastor Marquito Lopes. Essa semana ele fala sobre o mesmo tema, mas usando o livro de Gálatas. Então, se você tiver um tempo durante essa semana, entra lá no canal da Ajuntamento no YouTube e tenta assistir, com certeza você vai ser muito edificado. Eu não tenho problema em indicar um outro pastor, um outro pregador, porque a cidade dele fica muito longe, então não corre o risco de você querer ir para lá na semana que vem. É lá em Piracicaba e tal. Se fosse mais perto, talvez a gente não tivesse essa liberdade assim, mas... Não, eu estou brincando. O Marquito, com certeza, você vai ser bem abençoado ouvindo também o Marquito pregando esse mesmo tema em Gálatas. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 16, diz assim: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade
e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra lida, e a gente pede ao Senhor que fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo, nos revelando, nos ensinando e nos mostrando qual é a verdadeira mensagem do Evangelho que nos salva e nos alertando também por meio desse texto para que a gente não seja enganado por essas falsificações do Evangelho, infelizmente tão presentes e tão comuns nos nossos dias. Nós oramos para que seja assim e pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos inicia com a palavra portanto, e o texto que inicia com a palavra portanto nos indica que ele está concluindo uma ideia a partir do que foi dito antes. Ou seja, se ele começa dizendo portanto, ele está dizendo o seguinte: eu estou concluindo o que eu disse nos versos anteriores. E o que é que ele diz nos versos anteriores? Do 13 ao 15 ele vai dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo está dando do verso 13 ao verso 15 um resumo novamente do que é o Evangelho, ou seja, ele está falando do que Jesus fez por nós. Ele está falando, os seus pecados foram perdoados. Lembre-se que nós éramos separados de Deus por causa dos nossos pecados, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas em Cristo nós temos perdão. O nosso problema com Deus está resolvido porque Jesus viveu de modo perfeito, morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho e essa mensagem é totalmente suficiente para que sejamos então perdoados por Deus. Só que falsos ensinos começaram a entrar nessa igreja de Colosso de que além do Evangelho era necessário que os crentes se submetessem a uma série de coisas. Circuncisão, por exemplo, que era uma prática, é ainda uma prática do povo judeu. As pessoas estavam se convertendo e estavam dizendo assim: olha, a fé em Jesus é boa, mas ela não é suficiente. Além de crer no Evangelho, você precisa se submeter a esses rituais. Você precisa obedecer a regras que estão previstas para o povo de Israel no Antigo Testamento. E essa igreja não é uma igreja composta majoritariamente por judeus. Então essas regras basicamente não se aplicam de modo muito direto. O que Paulo faz então é escrever essa carta para deixar claro para esses irmãos que se nós estamos em Cristo, se nós temos o Evangelho, nós não precisamos de mais nada para que sejamos aceitos por Deus. O Evangelho é suficiente para nós recebermos o perdão dos nossos pecados. O Evangelho é suficiente para que nós sejamos salvos. E nesses versos lidos, existem algumas distorções do Evangelho que eram vistas nessa igreja e que Paulo está tentando combater por meio dessa carta. E, infelizmente, essas distorções ainda são vistas também nos nossos dias. Pessoas que estão confundindo a mensagem do Evangelho com religiosidade. Eu quero deixar claro aqui que esse termo religiosidade eu estou usando porque a religião em si mesma, a religião, a palavra em si, ela não é ruim. Tanto que na carta de Tiago você vai ver ele instruindo sobre a verdadeira religião que é aceita diante de Deus. Esse termo religiosidade, que é o termo que nós vamos usar, tem a ver com o exercício errado da religião. É enxergar a religião como alguma coisa que eu faça
que seja capaz de me tornar aceitável diante de Deus. Quando eu me refiro à religiosidade, é exatamente a esses acréscimos, ou seja, a cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho é boa, mas não é suficiente. Eu preciso acrescentar minhas boas obras, eu preciso acrescentar a observância de alguns ritos, eu preciso acrescentar a participação em alguns rituais para que eu seja salvo. É a esse tipo de acréscimo que nós estamos chamando de religiosidade. E a gente consegue olhar para esse texto e perceber algumas dessas distorções. A gente vai caminhar pelo texto. Eu peço para que você mantenha a Bíblia aberta. Se você fechou, abra novamente, que a gente vai caminhar por esse texto e a gente vai perceber essas distorções, o quanto elas eram nocivas para essa igreja e o quanto a gente ainda percebe nos nossos dias. No verso 16 e 17, a primeira delas é um negócio chamado legalismo. Legalismo é a ideia de que eu posso ser aceito por Deus com base naquilo que eu faço. É a ideia que eu sou aceito por Deus se eu observo e pratico certos rituais e certos regulamentos. Eu vou espirrar. Tentei desligar o microfone, mas esqueci. Graças a Deus tem esse negócio de proteger, não nada para o lado de lá. Agora vocês entenderam o objetivo da gente colocar esse negócio aqui, né? Mateus até que é bonitinho, mas tem uns bateristas que são mais feios, a gente vai botar até isso filme aqui para não assustar o pessoal, mas vamos seguindo aqui. Eu não sei onde que eu estava. Legalismo. É a ideia de que eu sou aceito por Deus se eu observo e pratico certos rituais e regulamentos. Paulo está escrevendo para essa igreja deixando claro o seguinte: não se prendam ao legalismo, porque o Evangelho não é um conjunto de regras. Quem mais sofreu acusações de legalistas foi o próprio Jesus. Ao longo dos Evangelhos, você vai perceber que ele foi acusado de comer sem lavar as mãos. Os fariseus acusaram Jesus e os seus discípulos de comerem sem lavar as mãos. Acusaram Jesus, por exemplo, de curar um homem em um sábado. Eram pessoas que se apegavam à escrita fria da lei, o sentido cru da própria lei, e não se preocupavam com o ensinamento que estava por trás dela. Por isso que Paulo, nesse trecho, vai escrever: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esse ensino legalista reduzia a aceitação de Deus a regras, a tipos de comida e bebidas que eram proibidas ou permitidas, a celebração de algumas festas e rituais religiosos e coisas desse tipo. É importante a gente ressaltar que todas essas coisas tiveram valor no Antigo Testamento porque elas estavam apontando para Jesus. Só que quando Jesus vem, ele cumpre perfeitamente a intenção dessas leis por meio da sua própria vida de obediência, por meio da sua morte sacrificial na cruz. Por isso que Paulo, escrevendo essa carta, ele vai dizer que todas essas coisas, regras e regulamentos, eram simplesmente uma sombra. Que essas coisas apontavam para a realidade e a realidade está em Cristo. Não faz sentido, agora que nós temos contato com o próprio Cristo, que é a realidade, agora que a realidade se manifesta, não faz sentido vivermos apegados agora às sombras. É por isso que ele está instruindo essas pessoas, dizendo: vocês estão presos a algumas coisas que apontavam para Jesus. Isso já está cumprido, ele já se manifestou. Não se preocupem mais com essas sombras. E ele diz uma palavra muito interessante. Ele não fala simplesmente: não vivam desse modo, mas ele fala: não permita que ninguém julgue vocês por causa disso. Porque pessoas que vivem essa religiosidade legalista, pessoas que acham que o Evangelho é uma lista de faça e não faça, normalmente essas pessoas não se contentam em tentar obedecer a essas regras simplesmente, mas elas também julgam e medem os outros por essa observância a essas regras que não são fundamentais.
As pessoas tentam definir o outro como sendo mais ou menos cristão, como sendo mais ou menos merecedor do favor de Deus, como se alguém merecesse, como se fosse mais ou menos aceito por Deus, porque obedece ou deixa de obedecer a essas leis. Por isso Paulo está escrevendo dizendo: não permitam que ninguém os julgue, não deixem que ninguém julgue vocês, ou seja, que nos examinem e nos condenem com respeito à nossa aceitação diante de Deus, com base nessas coisas. Como que isso nos afeta hoje? Eu sei que são coisas distantes da nossa realidade, mas faça um esforço para tentar imaginar, por exemplo, alguém que quer se definir como um crente melhor porque celebra festas do Antigo Testamento, por exemplo. Gente que diz crer em Jesus, mas acha que é fundamental celebrar a festa das cabanas, dos tabernáculos, sem entender que essas coisas se cumpriram em Cristo. Não é tão distante assim da nossa realidade, infelizmente, né? Gente que acredita que para que a presença de Deus esteja em determinado lugar, eu posso facilitar isso por meio de um instrumento musical, um chofar. Vocês já viram esse negócio? É um chifre de carneiro. Tem uns que usam berrante, e quer dizer que é chofar, mas não é não. Ali é um som de Sérgio Reis, que a galera está usando por aí, e dizendo que é chofar. Mas tem gente que acredita que quando eu toco um chifre de carneiro, a presença de Deus ela vem no ambiente. Isso não faz sentido. Não tem o menor cabimento. Gente que acha que se eu entupo a decoração da igreja de bandeira de Israel, candelabro, arca da aliança, essas coisas trazem um poder nelas mesmas. Isso não existe. É esse tipo de religiosidade vazia que o apóstolo Paulo está condenando aqui. Todas essas coisas do Antigo Testamento eram sombras, elas simplesmente apontavam para uma realidade, e a realidade está em Cristo. Nós temos acesso a Cristo e queremos viver preso a sombras. Ele está dizendo, além disso, não deixe que ninguém julgue vocês baseado nessas coisas, irmãos. Jesus nos liberta dessas coisas, dessas sombras. Não devemos julgar uns aos outros baseado nisso e nem nos permitirmos também sermos intimidados pelo julgamento dos outros a respeito dessas coisas. Fazer isso é colocar nas nossas costas, mais uma vez, o jugo pesado da escravidão espiritual. Cristo nos liberta e às vezes a gente não está conseguindo ser livre e vai atrás de abraçar essas coisas que são simplesmente peso sobre os nossos ombros. Paulo está dizendo, ninguém julgue vocês por comidas e bebidas, por coisas que vocês comem, por coisas que vocês bebem. Isso não pode te definir enquanto cristão. Jesus tinha dito anos antes que o pecado não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai. A religiosidade sempre subverte os padrões de Cristo. É óbvio que você pode ter suas preferências em relação à comida. Ah, eu quero fazer jejum de 15 dias direto. Cuidado, é um negócio meio perigoso. Tem uma turma agora fazendo dieta também e diz que é jejum. Deus está vendo, tá? O pessoal está fazendo um negócio de jejum intermitente, diz que está orando, mas está querendo emagrecer. Você tem suas preferências. O que você não pode é achar que você é mais ou menos espiritual por conta disso. Daniel fez lá, né, na Bíblia uma dieta que ele só comia legumes durante 21 dias. Aí tem um pessoal espiritualizando isso. Ah, é a dieta de Daniel. Do mesmo jeito que Daniel achou graça aos olhos do Senhor, se eu fizer essa dieta eu vou achar... Pelo amor de Deus, cara. Se você acredita nisso de verdade, quando acabar os 21 dias, corre no zoológico onde tem um monte de leão, entra lá e vê se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Isso não faz sentido. Tá vendo? A gente começa a falar bobeira, a luz até apaga. Desculpa, se eu soubesse que era você, eu não tinha feito essa piada. Me perdoa. Essas coisas não fazem sentido. Ah, eu quero ser vegetariano, por exemplo. Beleza, eu não concordo de maneira nenhuma. Eu acho que você está errado, mas eu te respeito, tudo bem. O problema é quando você se sente superior ao outro por causa desse estilo de vida e quer impor isso ao outro, usando o nome de Cristo, por exemplo. Paulo está dizendo, ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem. E agora a gente entra num terreno um pouco mais perigoso. Você pode ter também as suas preferências em relação à bebida.
Você pode, enquanto um cristão, ter decidido se abster de bebidas alcoólicas, por exemplo. O que você não pode é se julgar superior ao teu irmão que faz uso de bebida alcoólica de forma moderada, por exemplo, porque a Bíblia não condena e eu não posso impor as minhas preferências como se fossem regras que me tornem mais aceitáveis diante de Deus. Não sei se eu deveria dizer isso, mas Deus está mais preocupado com o jeito que você trata o garçom do que com qual bebida que você pede para ele. O texto segue e o apóstolo Paulo apresenta outra falsificação do evangelho a partir do verso 18, onde nós percebemos o que chamamos de misticismo. Se no legalismo eles tentam reduzir o evangelho a um conjunto de regras, o misticismo tenta resumir o evangelho a um conjunto de experiências. E Paulo está dizendo, o evangelho não se resume a experiências. Misticismo é a falsa ideia de que eu sou aceito por Deus por meio de experiências místicas. Nós podemos nos sentir mais aceitáveis diante de Deus com base naquilo que nós sabemos, sentimos e experimentamos. Por isso que Paulo escreve a partir do verso 18 e 19, dizendo, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Em outra versão, a NAA, por exemplo, vai dizer, não permita que ninguém os desqualifique. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Que ninguém te desqualifique por conta simplesmente de experiências místicas. Não devemos permitir que ninguém declare que somos inaceitáveis para Deus, simplesmente porque não tivemos alguma experiência que as pessoas dizem que nós precisamos ter. Sei que é um negócio também muito longe da nossa realidade, para não dizer o contrário, mas tenta imaginar uma pessoa dizer que você não tem o Espírito Santo só porque você não fala em línguas, por exemplo. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu gosto muito de uma frase de Lutero, reformador do século XVI, onde ele diz, fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para essa vida quanto para que há de vir. Lutero não era alguém que desprezava as experiências por completo. Se você for ler sobre a vida dele ou assistir um filme, você vai perceber que o seu chamado se dá no meio de uma experiência. A sua conversão se dá durante também uma experiência. Ele não está desqualificando as experiências de um modo geral. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus, o Evangelho, nos são mais do que suficientes. Experiências são subjetivas. Experiências estão relacionadas ao que eu sinto. E as pessoas normalmente, quando não tem muito argumento, elas levam para o campo da subjetividade. Por que você vai fazer isso? Tenta argumentar e, não, eu vou fazer isso porque Deus falou comigo. E aí você não tem como discutir com uma pessoa dessa. Deus falou com você, não, eu vi, eu senti, não tenta desqualificar, porque Deus... E você sai de lá se sentindo pior, né? Pô, Deus falou com a pessoa um negócio que está indo contra a Bíblia, não consigo entender muito bem, mas as pessoas levam sempre para esse campo, e eu não sei vocês, mas eu acho insuportável gente assim. Qualquer coisa que você vai falar, é óbvio que a gente tem que consultar o Senhor, isso aí é claro, mas aquele tipo de gente com essa falsa religiosidade, é o que Paulo chama dessa falsa humildade. Deus me mandou vim aqui te pedir perdão. Deus mandou isso há muito tempo, está escrito na Bíblia. Você não precisa de alguém chegar para você, ouvir uma voz, vai lá e perdoa. Não, nós temos que perdoar, porque a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Não, Deus me mandou vir aqui e falar. Às vezes, normalmente, irmãos, eu não estou dizendo que isso não aconteça, mas normalmente isso é para disfarçar uma insegurança, e é o que Paulo está chamando exatamente de uma falsa humildade. As pessoas vão para esse campo subjetivo, para aquilo que elas sentem, mas o Evangelho ele é objetivo.
O Evangelho é a certeza de que, independente do que eu sinta, Deus me aceita por meio da fé que eu tenho em Jesus. Isso independe dos meus sentimentos. O misticismo vai dizer, Deus está nesse lugar, porque o meu braço arrepiou a hora que Flávio deu 3 pulinhos aqui na frente, foi um negócio legal, tocou a música aqui, essa última música que tocou, me marca profundamente, que foi a música que marcou a conversão do meu avô, o pai do meu pai, quando ele tinha 70 anos. Então é óbvio que quando canta essa canção, a gente se lembra, se emociona, eu choro com qualquer coisa, botafoguense, vocês sabem como é que é, a gente se emociona com esse tipo de coisa, mas Deus não está aqui porque eu chorei. Deus não está aqui porque o meu braço arrepia. Deus não está aqui porque a gente sente um negócio legal. Deus está aqui porque Ele disse que estaria aqui. Deus está aqui porque Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. E isso não depende do que eu sinto, porque tem dia que eu vou vir para cá e eu vou confessar um pecado para vocês, e o louvor toca e não acontece nada, o meu braço não arrepia, eu não choro. Tem dia que a gente está mais seco. Tem dia que as coisas não fluem, não acontecem. Eu vou sair daqui achando, não, hoje Deus não estava... Não. A presença de Deus independe do meu sentimento. Por isso que as nossas certezas não podem se basear nas nossas experiências subjetivas, mas as nossas certezas devem se basear nessa mensagem objetiva, que é a mensagem do Evangelho. É importante fazermos essa distinção, porque há momentos na vida que sentimos Deus distante. Se a minha vida é centrada nas minhas experiências místicas, nos meus sentimentos, eu me frustro com Deus. Eu me decepciono com Deus. Mas se a minha vida está centrada no Evangelho, eu creio no que Jesus disse ao subir aos céus: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, que sejamos guiados e centrados na certeza do Evangelho e não naquilo que nós sentimos. Gastamos uma série inteira sobre emoções para falarmos isso, que é o Evangelho que deve redefinir as nossas emoções e orientar as nossas emoções, e não o contrário. Lembrando que a experiência em si também não é ruim. Eu não estou dizendo que é ruim, que é errado, muito pelo contrário. Jesus vai dizer, por exemplo, em Marcos, logo depois que ele diz para irmos por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ele diz: esses sinais seguirão os que creem. É normal que sinais te acompanhem, que você tenha experiências, e isso é bom. O problema é alguém querer definir a espiritualidade e a tua aceitação diante de Deus baseado nessa experiência. É a isso que Paulo está condenando aqui, tanto que ele diz de gente que detalhava as suas visões como se isso fosse um bônus no seu relacionamento com Deus. Gente que usava os dons para medir o tamanho da espiritualidade. No caso desse texto, Paulo fala de gente que inclusive tinha prática de adoração a anjos. E comentaristas bíblicos vão dizer que isso acabou se desenvolvendo naquela região. E mesmo hoje, é muito triste a gente perceber que as pessoas muitas vezes tentam buscar um relacionamento com Deus por meio de seres espirituais intermediários. Anjos da guarda, guias espirituais, santos. Em vez de entenderem que por meio de uma fé simples e reverente em Jesus Cristo, eu me aproprio do que a palavra de Deus me diz, que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Se Deus me mostrar algum anjo, ótimo. Se Deus não me mostrar algum anjo, ótimo também, porque eu tenho a mensagem do Evangelho e a palavra de Deus me é suficiente. As pessoas tentam reduzir a mensagem do Evangelho a experiências místicas. Quando eu era de uma outra igreja, teve um dia que depois da pregação, um rapaz veio até mim, falou assim: olha, eu gosto muito das tuas pregações, porque você estuda e expõe o que está no texto. Eu pensei que isso deveria ser uma prática comum, mas tudo bem. Só que ele continuou, e aí ele me disse assim: a única coisa que te falta é o Espírito Santo. Aí eu olhei para ele, não sabia se agradecia, corria, jogava uma pedra, não sei. Ele tinha essa compreensão porque eu não falava as línguas que ele falava, por exemplo. Ele tentou me desqualificar por causa disso, e ele nem sabia que eu tinha estudado no FISC um tempão para aprender uma outra língua estranha.
É a essa falsa humildade a qual Paulo se refere. Ele veio como se quisesse elogiar, mas na verdade ele queria se mostrar superior por causa de experiências. Eu, particularmente, o classificaria como sendo alguém imaturo. Mas Paulo é ainda mais duro. Paulo vai dizer no verso 19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, ou seja, é alguém que não está unido a Cristo. Pessoas que pensam que pelas experiências que têm são aceitáveis diante de Deus, não estão unidas a Cristo. Se eu acho que Jesus, eu não preciso de Jesus para me aproximar de Deus, basta as minhas experiências, de fato eu não estou unida a Ele. O verso 19 vai nos deixar muito claro que somente ligado a Cristo pode haver vitalidade espiritual, a partir da qual, ou seja, a partir dessa cabeça, todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Não há vitalidade espiritual separado de Cristo, independente das experiências que você tenha. O apóstolo Paulo está deixando isso de modo muito claro aqui para os irmãos de Colossos, e fica claro também para nós que não é a religiosidade que produz vida, mas é o Evangelho. E o sinal revelador de que algum ensinamento é enganoso é a ideia de que somente Jesus não é suficiente para nos tornar completamente aceitáveis a Deus. Qualquer religião, filosofia, mensagem, pregador, pastor, qualquer apóstolo, apostila, bispa, qualquer um que quiser acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo para que você seja salvo, é uma pessoa que, segundo Paulo, não está unida a Cristo. E nesse texto, caminhando para o fim, a gente percebe mais uma confusão entre religiosidade e evangelho, que é o que nós chamamos de ascetismo. Ascetismo é uma filosofia religiosa, uma doutrina de pensamento que defende a prática de extrema abnegação e sofrimento autoimposto. Não sei se vocês já viram alguns filmes da Idade Média, havia, por exemplo, a prática de autoflagelação. Não sei se vocês já viram aqueles monges com chicotes, ficavam batendo nas suas próprias costas, porque eles acreditam que por meio desse sacrifício que eles fazem, eles se tornam mais aceitos por Deus. Esse tipo de doutrina, de ensinamento, estava também, ainda que de forma mais moderada, entrando na igreja de Colossos, e Paulo escreve para deixar claro também que o evangelho não tem a ver com os teus sacrifícios. O evangelho não se resume a uma lista de regras, o evangelho não se resume a experiências místicas, e o evangelho também não tem a ver com os teus sacrifícios. É semelhante à ideia do legalismo, em que o foco está nas coisas externas. No caso desse ascetismo, a mentira que nos é vendida é que eu e você podemos ser mais aceitáveis diante de Deus com base em nos punirmos ou nos disciplinarmos, com base em negarmos ou evitarmos algumas coisas. Isso acontece quando nós consideramos que as coisas criadas desse mundo são coisas más na sua essência. Como consequência disso, as pessoas se sentem orgulhosas em se negarem a essas necessidades que são normais e a esses prazeres que são legítimos na vida. Comida, bebida, satisfação, são prazeres legítimos. Se você ler o livro de Provérbios, você vai perceber Salomão falando sobre isso inúmeras vezes. Mas as pessoas enxergam nesses prazeres legítimos coisas que são essencialmente ruins. E as pessoas se sentem orgulhosas em abandonar isso. É a esse tipo de entendimento que o apóstolo Paulo está condenando aqui, quando ele diz a partir do verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Esse tipo de enxergar a vida baseado na religiosidade foca sempre nas instruções negativas. Não toque, não prove, não manuseie, não coma tal coisa,
não beba tal coisa, enquanto o Evangelho nos livra dessa lista de faça e não faça. Evangelho não é lista de pode e não pode. Essas proibições têm aparência de piedade, mas são religiosidade vazia. Porque se eu estou em Cristo, eu posso, de modo equilibrado, desfrutar legitimamente de qualquer uma das coisas que Deus me deu. Se eu tenho a consciência do Evangelho, eu vou conseguir desfrutar dessas coisas sem desobedecer a Deus ou sem contrariar princípios bíblicos. Porque o Evangelho é exatamente essa liberdade de consciência. Evangelho é gente amadurecendo para não depender a vida inteira de gurus espirituais que se disfarçam de pastores, bispos e apóstolos. E ao invés de ensinarem para que o rebanho amadureça e cresçam, eles focam a vida toda em infantilizar pessoas, para que as pessoas se tornem dependentes e precisem ficar perguntando o tempo todo: pastor, posso trocar de carro? Pastor, qual faculdade que eu devo escolher? Pastor, com quem que eu posso namorar? Isso não é evangelho, porque o evangelho nos torna livres. Pessoas infantis o resto da vida, 20 anos de curso, como diria o Capitão Nascimento, 20 anos que conheceram o Evangelho e as coisas não mudam. Continua nessa mentalidade infantil. Continua nesse pode e não pode. E quem é que diz o que pode e não pode? A Bíblia? Não, é a interpretação do líder de célula, é a interpretação do pastor, do apóstolo. Pelo amor de Deus, gente, Paulo escreve algumas cartas para alguns irmãos, dizendo o seguinte: olha, vocês já deveriam estar se alimentando de coisas sólidas, vocês ainda precisam de alimentos infantis, vocês estão tomando leite ainda, quando deveriam estar se alimentando de coisas muito mais sólidas. Evangelho é exatamente a transformação da nossa consciência para que a gente se perceba livre em Cristo. Não preso a essa lista de religiosidade, de pode e não pode. Não preso a essa lista de experiências místicas. Não preso a esse negócio de toque, não prove, não manuseie, não faça. Não. Cristo veio para nos tornar exatamente livres. Agora é claro que a nossa geração confunde liberdade também com a ausência de limites. E esse é um outro problema que leva para o outro extremo. A liberdade só é liberdade quando nós temos limites. O Tim Keller, em um dos seus livros, não me lembro qual, ele vai dizer que liberdade como ausência de limites é como se você soltasse um peixe fora da água e falasse para ele assim: seja livre. Ele só vai conseguir ser livre dentro de limites que o protejam. A lei é exatamente isso. A ausência de leis, a gente não viveria uma vida de liberdade, muito pelo contrário. Se cada um se sente livre para fazer o que bem entender, você não tem liberdade, porque o outro pode usar a liberdade dele para prejudicar a sua. Liberdade só é liberdade quando nós temos limites que nos protejam. E a Bíblia deixa muito clara que nós não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Não usem a liberdade que vocês têm em Cristo como uma oportunidade para abraçar suas paixões carnais e desejos pecaminosos. É um extremo. Agora, o outro extremo que Paulo diz nesse texto que nós devemos tomar cuidado é com aqueles que procuram restringir a nossa liberdade em Cristo e nos manter presos por um monte de proibições que não fazem absolutamente nada para beneficiar as nossas almas. Paulo vai dizer que essas coisas têm aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo nos lembra que as punições e proibições do ascetismo, na realidade, nada realizam em termos de nos tornar mais aceitáveis diante de Deus. Irmãos, se nós somos unidos a Deus por meio do que Cristo fez, se o que nos une a Deus é a mensagem do Evangelho, como pode uma abstinência de qualquer coisa do mundo material me tornar mais aceitável do que Deus? É como se eu considerasse essa coisa maior do que o próprio Evangelho. E a Bíblia vai nos dizer que absolutamente nada é superior a esse Evangelho, ao que Cristo fez por nós. Paulo vai dizer aos Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios, absolutamente nada, porque o amor de Deus por nós que está em Cristo, que está centrado no que Cristo fez, é maior do que qualquer coisa. Não tem regras que sejam maiores do que o amor de Deus, que está em Cristo, que está no Evangelho. Não tem experiências maiores do que isso, não tem ordenanças maiores do que isso. O Evangelho nos basta porque nada é superior a ele. Paulo vai dizer que uma razão pela qual o ascetismo não tem valor é porque é baseado nos mandamentos e ensinos humanos, tanto que essas coisas vão, verso 22, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. É o homem pecador e não Deus que está impondo um conjunto de regras e regulamentos que nos proíbe de desfrutar as coisas que Deus nos deu para desfrutarmos. É gente moralista querendo ser mais justo que o próprio Deus, proibindo coisas que Deus não proíbe e sugerindo coisas que Deus não permite. Paulo vai dizer que essas coisas vão desaparecer e perecer pelo uso, porque são mandamentos e preceitos baseados simplesmente em doutrinas de homens. E se a gente olhar para a história, não muito tempo atrás, a gente vai perceber coisas que desapareceram e pereceram pelo uso, porque simplesmente eram doutrinas de homens. Há pouco tempo atrás, um homem usar uma bermuda na igreja não podia. Há pouco tempo atrás, mulheres não podiam usar batom, por exemplo. Aliás, há pouco tempo atrás, em algumas realidades, tem lugar ainda que isso é uma realidade até hoje. Mulheres não cortavam o cabelo. Tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar, Divina Revelação do Inferno. O inferno é o próprio livro, não é o... Só para vocês entenderem. A mulher diz que ela morreu e... Sabe essas pessoas que dizem que morreu, voltou? Tem um monte aí que estava na pedra, na geladeira e voltou à vida. Eu, se trabalho num lugar desse, e uma pessoa levanta da pedra, ia ser um negócio complicado, mas tudo bem. Aí a mulher diz que morreu e teve uma revelação de como era o inferno, não sei o quê. E tinha um anjo no inferno, olha que doideira, um anjo no inferno, ou demônio, sei lá, que ficava pesando o cabelo das mulheres que cortavam o cabelo. Um negócio totalmente sem sentido. Mas há pouco tempo atrás, ou em algumas realidades hoje, as pessoas ainda acreditam nisso, que são aceitas por Deus ou não, por causa do tamanho do cabelo. Há pouco tempo atrás, bateria no culto era um negócio quase que imperdoável. Em algumas realidades isso funciona até hoje. Regras baseadas em preceitos humanos vão simplesmente desaparecer com o passar do tempo. O que fica para sempre, o que permanece para sempre, é o que a palavra de Deus nos orienta, que é exatamente o Evangelho. Alguns vão amadurecendo com o passar do tempo e abandonando essas coisas. Outros se sentem tão presos. Tem um amigo meu que é pastor Guto, vocês conhecem ele, e alguém uma vez, um outro pastor, falou para Guto assim, olha, eu acho tão legal que você anda de bermuda na rua. E ele falou, você precisa de ajuda para comprar uma bermuda, é isso? E ele falou, não, eu até gostaria, mas eu já falei tão mal disso, já falei tanto que é pecado, que hoje eu não me sinto livre. Vocês percebem o que a religiosidade faz? Ao invés de ter coragem de assumir e dizer assim, olha, eu fui infantil, mas o Evangelho libertou a minha consciência. Não, eu vou reproduzindo isso. E aí eu tenho discípulos. Um número aleatório de discípulos. Sei lá, um número aleatório, 12. Eu tenho os meus 12 discípulos ali. E aí eu vou ensinar para eles o quê? Eu vou ensinar para eles exatamente o que eu estou pregando o tempo todo. E eu digo, bermuda é do diabo. Quem comprou bermuda não foi o diabo, gente. Quem comprou bermuda foi você. Mas aí as pessoas vão crescer nessa consciência. Se algum deles um dia for liberto dessa consciência, mas tiver o mesmo medo, vai dizer, não, eu já falei tanto mal, e vai reproduzindo esse negócio, e a gente consegue compreender quanta gente doente a gente vê hoje por causa de religiosidade, regras e preceitos humanos. Outra razão pela qual o ascetismo não pode nos fazer bem é porque ele não resolve o problema real. Paulo diz que essas restrições não têm valor para refrear os impulsos da carne. Ajudam a pessoa a se exibir em relação ao homem exterior, mas não conseguem dominar as paixões que existem dentro do nosso ser.
homens e mulheres podem negar a si mesmo todos os prazeres legítimos da vida, causar dor e sofrimento ao seu próprio corpo, fazer uma exibição de humildade pessoal e suposto autocontrole, e ainda assim estarem com os corações podres, cheios de luxúria, inveja e imoralidade, cheios de pecado. Jesus condena essas pessoas chamando-as de sepulcros caiados, belos, bonitos e apresentáveis por fora, mas por dentro nada mais do que uma podridão. Essas três falsificações do Evangelho nesse texto, o legalismo, o misticismo e o ascetismo, achar que o Evangelho é um conjunto de regras, achar que o Evangelho é um conjunto de experiências, achar que o Evangelho é uma lista de pode e não pode, elas têm algumas coisas em comum. Primeiro, todas elas são tentativas de ganhar o favor de Deus. Segundo, todas elas são baseadas nos nossos próprios esforços, ao invés da obra de Deus por nós. E terceiro, as três se tornam também totalmente inúteis. E essa inutilidade se dá pelo fato de que Jesus já fez por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer, e essa é a mensagem do Evangelho. Essas falsificações têm a ver com religiosidade, com tentativas humanas de nos aproximar de Deus, enquanto o Evangelho nos mostra que ganhamos o favor de Deus não é pelo que fazemos, mas é por meio da fé que depositamos naquilo que Jesus fez por nós. Enquanto o Evangelho nos mostra e se baseia no que Jesus fez por nós na cruz e não no que nós somos capazes de fazer. O Evangelho nos mostra que Jesus já fez tudo por nós. Quando ele morre na cruz, uma das últimas expressões que ele diz, ele fala, está consumado. A dívida foi totalmente paga. O texto vai trazer uma palavra grega que era usada porque os criminosos daquela época recebiam uma espécie de ficha criminal chamada de escrito de dívida ou cédula de dívida. Você vai ver em alguns textos o próprio Paulo escrevendo que Jesus riscou a cédula que nos era contrária, que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Era exatamente isso. Cada pessoa culpada recebia uma cédula, um escrito de dívida que constava os seus crimes. E quando essa dívida perante a sociedade era totalmente paga, quando essa pena era totalmente paga, se colocava um carimbo do império, onde estava escrito a palavra grega tetelestai, que significa exatamente a mesma palavra usada por Jesus quando brada na cruz, que significa está consumado. Quando Jesus morre na cruz, além de dizer que ele já fez tudo, que ele já realizou todo o sacrifício por nós, ele está dizendo que se nós cremos nele, não há escrito de dívida mais contra nós, porque foi cravado na cruz. Não há cédula mais contrária a nós ou nos acusando, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Não há mais o que nos acusar, o diabo não pode nos acusar de absolutamente nada diante de Deus, porque estamos em Cristo e Jesus nos disse, está consumado, a dívida está paga, os teus pecados estão totalmente perdoados. Abracem essa liberdade e não se permitam ser escravos novamente desse jugo que a religiosidade impõe. Somos livres em Cristo Jesus. Nada pode se comparar a isso, irmãos. Não há bem maior do que esse. Estamos livres porque estamos em Cristo e é o Evangelho que nos liberta. Com essa compreensão, eu oro para que você viva a sua vida centrada no Evangelho e não na religiosidade. E eu concluo com o texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Permaneçam firmes. Paulo dá um imperativo, uma ordem, uma instrução, porque o nosso estado natural, a nossa prática comum, é nos submetermos realmente a um jugo de escravidão novamente. A gente tem que permanecer firmes nessa consciência do Evangelho, que nos mostra que Cristo nos libertou, e Ele nos libertou para que sejamos de fato livres para a glória de Deus.